Conhecer a história de uma cidade é também conhecer suas ruas, seus prédios, sua cultura, sua relação com o espaço físico. Tudo isso faz parte do patrimônio histórico, celebrado no dia 17 de agosto. Para marcar essa data, a URGS realizou seu 4º seminário comemorativo. Com o tema Patrimônio e Cidade, leitura sobre a paisagem urbana, o seminário aconteceu aqui, no espaço simbólico da Universidade, o prédio centenário da Escola de Engenharia. É uma data simbólica e foi em homenagem ao dia de nascimento de Rodrigo Melo Franco de Andrade, que é o criador do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Também é autor do Decreto-Lei 25 de 37, que regulamenta a proteção do patrimônio cultural no Brasil. Trabalhar essa data, principalmente porque nós temos que ter consciência que esse patrimônio, né, é uma herança que a gente tem, que a gente usufrui e que nós deixaremos para as próximas gerações. Também o seminário, a ideia dele é difundir tudo que está sendo feito, principalmente aqui, tanto mundial, né, como na América Latina, como também na universidade, não só para os profissionais de área de arquitetura, história, engenharia, sociologia, mas também para a comunidade, porque é aberta a comunidade saber o que se está fazendo. A área da arquitetura e a área da história são muito caras para essa temática do patrimônio, porque estão intrinsecamente ligadas. Então, como o patrimônio está ligado à cidade, a gente pode pensar tanto no patrimônio material como patrimônio imaterial. O patrimônio material, mais comumente, a gente pode pensar nesse patrimônio edificado, que são os prédios, né, todos os monumentos que a gente tem pela cidade. E também a gente pode pensar no patrimônio material, que são os modos de fazer, costumes, que uma cidade tem também. Para a gente preservar o patrimônio e, por consequência, preservar a nossa história, a nossa cultura, a nossa identidade, a gente precisa conhecer. E só se conhece se a gente traz e forma um processo de construção do conhecimento. Então, esse tipo de espaço aqui do seminário é muito importante para essa disseminação do conhecimento. A prefeitura tem um papel importantíssimo, porque é a instância que está mais próxima do cidadão, das comunidades da cidade e que poderia atuar no sentido de registrar, de valorizar esses bens. Mas é uma instância bastante complicada, porque ela está muito suscetível ao poder econômico também de empresas que têm interesse imobiliário em determinados lugares e aí se contrapõe ao interesse dos moradores, né? É o que acontece no bairro Petrópolis, no bairro Moinhos também, o que acontece os conflitos do Cais do Porto. O que é escolhido para ser preservado, que é considerado por uma comunidade como patrimônio, consequentemente vai se tornar documento dessa história, dessa memória, desse passado. Então, se nós não tivermos patrimônio, nós não vamos ter memória, nós não vamos ter traços, nós não vamos ter registros sobre esse passado. A ideia de preservar os bens culturais nasce com a ideia de que esses bens possam servir para a educação, que eles ensinem as futuras gerações sobre o passado de um país, de uma cidade, de um lugar. Então, essa dimensão educativa ela é intrínseca ao pensar o patrimônio. É sempre naquele sentido de reflexão, né, relacional também, como foi falado no evento, de ver sempre, não só preservar por preservar, mas o porquê de se preservar, né, sempre no sentido de um questionamento. Então, a educação entrar nesse ponto para ver o que foi feito, questionar, não só no sentido de apreciar, né, e de abrir os espaços para as pessoas, mas para se ver o que a gente pode melhorar, né, com o passado, com os nossos erros do passado, para que a gente não repita isso para as próximas gerações. As raízes históricas fazem parte daquilo que a gente vai formar um cidadão, né? No momento que as pessoas têm essa consciência histórica, né, elas vão se identificar com o lugar onde vivem, né? Então a gente evita uma série de coisas, como depredação, outras coisas, porque as pessoas estão olhando para aquele prédio ou por aquele monumento e estão se identificando com eles. É fundamental, né? A realização do seminário comemorativo do Dia do Patrimônio Histórico já está na agenda, né, do setor de patrimônio histórico e todos os anos a gente tem uma avaliação que o pessoal diz que continuemos nessa linha, né, que a gente termina ativando toda essa área assim, de preservação do patrimônio, né. E a cidade, que a cidade é um patrimônio. Falar de cidade é falar de patrimônio, é falar da nossa vivência, é falar de memórias. E são essas memórias que ajudam a proteger o patrimônio. E o patrimônio é um dos pilares da nossa identidade.